Paz do Senhor, bom dia. Tava orando, né? Hoje eu não tô bem. Que pastor sangra, pastor chora, pastor fica triste. E hoje eu não acordei bem. E enquanto eu tava orando, falando com Deus, Deus me deu essa palavra em Mateus 26, 31, onde está assim: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ou seja, Jesus está falando com seus discípulos e mostrando qual era o projeto de Satanás, né? Que ferindo o pastor, as ovelhas se dispersariam. E enquanto eu orava, né, Deus me trouxe a lembrança que um pastor de ovelhas, não pessoas, ovelhas, animais, eles costumam ir para os montes, cada um com as suas ovelhas. Vamos supor, um pastor tem 30, outro tem 50, outro tem 100, outro tem 200, e ele não precisa se preocupar. Ele vai andando na frente e as ovelhas, um automático, elas vão o seguindo, né? E quando chega lá, ele senta, fica conversando com os outros pastores tranquilamente e ele fica ali conversando com os outros pastores. E quando chega a hora de ir embora, cada pastor se levanta e ele fala, né? Ele chama as suas ovelhas. Conforme ele chama as suas ovelhas, elas se levantam e começam a seguir. Vamos supor que tenha 10 pastores em cima do monte e mais de 600, 800 ovelhas. O pastor ele não precisa, elas se misturam ali, né, umas com as outras. Mas ele não precisa, olha que coisa interessante, ele não precisa se preocupar em separar as suas ovelhas, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Então, quando ele se levanta e chama as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor e elas seguem o seu pastor, né? E eu achei isso muito interessante, porque levando para o mundo espiritual, porque o próprio Jesus, ele se compara justamente com o pastor e ele fala que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. E hoje, o triste, orando ao Senhor, né, veio a lembrança, né, de uma pessoa que eu conheço há anos, irmão, anos, muitos anos mesmo. Mas toda vez que dava ruim no casamento, com os filhos, financeiramente, saúde, seja lá, mas muita coisa, essa pessoa corria, mandava um dos filhos vir me chamar. Então era muito normal um dos filhos vir aqui bater no portão, né? E quando eu adquiri, para ter uma ideia, nem telefone eu tinha, muitos anos, né? E quando eu adquiri telefone, me ligar para eu ir até lá. Então era muito, toda vez que dava ruim ela vinha e lá ia eu. E essa pessoa fica por aí andando de igreja em igreja, né? Uma hora fala tô aqui, mas daqui a pouco tá lá. Na verdade, assiste culto, como eu costumo dizer. E eu aqui pensando, eu falei, Senhor, era para essa pessoa congregar conosco. Porque todas as vezes que deu ruim, ela correu para me chamar. Ela correu para pedir ajuda. Ela correu, chama a irmã Márcia, chama a irmã Márcia, a irmã Márcia, a irmã Márcia, a irmã Márcia. Mas agora, cadê? Por quê? Então tem ovelhas, eu falando aqui com Deus, eu falei, Senhor, tem ovelhas que elas sabem até quem é o seu pastor, mas elas não ouvem a voz do pastor. Porque, que isso, pastora? Onde que está isso na Bíblia? A palavra fala que Davi, ele teve que lutar com um urso para tirar uma ovelha da boca desse urso. A palavra fala que Davi teve que lutar com um leão para tirar outra ovelha da boca do leão. Ou seja, o pastor se feriu, porque para lutar com o urso, que representa espiritualmente Satanás, para lutar com o leão, que não é o leão da tribo de Judá, mas representa aquele que está ao nosso derredor, tentando, rugindo como se fosse um leão, né? Porque na verdade ele não é o leão, é Satanás. Para tirar uma ovelha, é porque na hora que o pastor as chamou, elas até ouviram a sua voz, mas elas não voltaram para o pasto. Então a palavra de Deus hoje é: ferindo o pastor, dispersa as ovelhas. Ovelhas, ovelhas, ouçam a voz do seu pastor. Ouçam, porque tem uma passagem na Bíblia que fala
né? Porque todo pastor ele tem a obrigação de orar pelas pessoas que estão dentro da sua igreja, pelas pessoas que saíram da igreja, pelas pessoas que nunca chegaram na igreja. Conforme nós nos ajoelhamos, os nomes vão vindo, nós vamos orando e ficamos horas orando. Mas a palavra fala para que as ovelhas também facilitem a vida do seu pastor, para que ele não faça orações gemendo. Gemendo, está escrito, para as ovelhas também obedecerem e facilitarem a vida do seu pastor. A palavra do dia de hoje é para que nós venhamos a entender que é dentro do pasto, irmão, dentro do pasto, que o leão e o urso não vão nos comer, ouvindo a voz do nosso pastor. Amém?